Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as estratégias que eu utilizo, de uma forma geral, para lidar com a minha própria ansiedade, né? Não somente a ansiedade social, mas a ansiedade de uma forma geral, tudo bem? Lembrando que não é porque eu sou psicólogo ou terapeuta que eu não passo, né, por momentos ou situações de ansiedade, tudo bem? Inclusive ansiedade social. Por quê? Porque essas experiências de ansiedade são experiências naturais e até esperadas diante de certas situações. Tá? O que ocorre, né, é que em determinadas situações é interessante a gente lançar mão de certas estratégias para poder lidar de uma forma efetiva tanto com a ansiedade quanto com a situação que está gerando essa ansiedade. Tá ok? Bom, são 4 estratégias básicas que eu costumo utilizar no meu dia a dia para lidar com a ansiedade. A primeira, e digamos assim, é uma estratégia basal, né? Ou seja, ela está na base das outras estratégias, são as estratégias de respiração. Tá? Eu utilizo basicamente 2 estratégias de respiração para lidar com um estado de ansiedade muito elevado. Quais? A primeira delas é a mais conhecida, né? É um tipo de respiração que eu passo para todos os clientes que eu atendo, que é a respiração abdominal, né? Ou respiração diafragmática. Tá ok? Se não me engano, tem até um vídeo no canal onde eu abordo esse tipo de respiração. Tá? Tem um outro tipo de respiração que eu conheci há relativamente pouco tempo e que eu acabei colocando em prática, né, em mim mesmo, e até passei para alguns clientes essa respiração, que é o que a gente chama de respiração indiana. Tá? Futuramente eu posso inclusive fazer um vídeo a respeito dessa estratégia de respiração, que inclusive ela me pareceu tão efetiva ou até mais efetiva do que a própria respiração abdominal. Tá? Bem, a segunda estratégia é uma estratégia específica de mindfulness. Né? Repara, a própria estratégia de respiração em si, ela pode ser considerada como uma estratégia de mindfulness. Por quê? Porque quando você foca na tua respiração, né, você está cumprindo os processos ali do mindfulness. Ou seja, você está focado no presente, né? Ou seja, no momento que você está respirando, você está com a tua atenção focada no presente, de forma intencional, né? E aí a gente adiciona o componente de fazer uma respiração sem qualquer tipo de julgamento daquilo que se está pensando ou sentindo naquele momento. Tudo bem? Porém, até porque, né, pessoal, é impossível você respirar no futuro, né? Por isso que a respiração é uma estratégia central que envolve aí as estratégias de mindfulness e respiração, né, de uma forma geral. Mas eu utilizo uma estratégia específica de mindfulness que é ouvindo música clássica. Tá? Eu não sou chegado, né, em música clássica, porém eu utilizo esse exercício que me parece interessante para você discriminar os sons ali dos vários instrumentos que compõem a música clássica. Né? Então você coloca um vídeo ou alguma coisa de música clássica e você vai focando a tua atenção de forma intencional nas várias dimensões, né, nos vários instrumentos da música clássica, e com isso você vai fazendo um treinamento atencional para focar a tua atenção no presente. Tá? E conseguindo lidar com a tendência da mente a te puxar para o futuro, para o passado ou para outros estímulos irrelevantes da situação. Tá? A terceira estratégia é uma estratégia de difusão cognitiva. Tá?
Eu utilizo também uma estratégia específica de difusão, que é o que a gente chama de rádio de más notícias. O que é isso? Rádio de más notícias é a gente imaginar a nossa mente como se ela fosse uma rádio de más notícias. Tá? Como a gente está muito envolto, né, a nossa mente ela produz muitos pensamentos negativos, a gente pode até de uma maneira divertida, uma maneira engraçada, considerar como se a mente fosse uma rádio de más notícias, em que ela transmite más notícias 24 horas por dia. Tudo bem? Porém, são notícias. Né? A gente pode até brincar, né, que essa rádio de más notícias ela pode, inclusive, transmitir muita fake news, né? Muitas notícias falsas. Então a gente considera ali, a gente pode até brincar fazendo o seguinte, por exemplo, né? Falar com uma voz de locutor da seguinte maneira: boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, nós estamos aqui, essa é a rádio de más notícias e ela funciona 24 horas por dia. Né? E aí você faz um barulho de trovão, por exemplo, fala seu nome, fulano de tal, e aí você relata um pensamento negativo qualquer. Né? Por exemplo, fulano se acha inadequado em situações sociais, ou ele se acha inferior, ou ele acha que ele vai desagradar. Terminamos por aqui esse momento de mais notícias. Mais notícias dentro de, sei lá, meia hora. Tá? Então você encara a tua mente como essa rádio incessante de mais notícias. Tá? E como uma última estratégia, né, é a estratégia de exposição. Né? Não há como lidar com estados de medo e ansiedade sem você estar se expondo de uma maneira adequada a essas situações. Tá? Lógico, né, pessoal? Essas situações elas têm que ter um significado, né, um valor por trás daquilo ali para que o comportamento ele tenha um propósito, tenha um significado importante para a pessoa. Tudo bem? De forma que situações de falar em público, por exemplo, que costumam gerar altos níveis de ansiedade social, dificilmente eu evito situações de falar em público. Por quê? Porque ali eu estou trabalhando a exposição em conjunto com uma série de outros processos. Aceitação, difusão, treino em habilidades sociais e assim por diante. Tá? Então é isso, pessoal. Resumidamente, são essas 4 estratégias que eu utilizo. Tá? Se você ficou interessado em alguma delas, eu posso estar enviando por e-mail para vocês. É só vocês deixarem e-mail aqui embaixo nos comentários. Tá bom? É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.